Este livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é reverenciado aqui no Brasil como um dos mais importantes livros de nossa literatura, mas não é tão conhecido internacionalmente, apesar de alguns fãs famosos como Woody Allen. Porém, no começo deste ano, uma TikToker, uma influenciadora americana, Courtney Novak, em um projeto de ler livros de todos os países, afirmou que Memórias Póstumas de Brás Cubas era o melhor livro que ela já tinha lido. Os vídeos de Courtney bombaram nas redes sociais e provocaram um interesse renovado pelo Memórias Póstumas de Brás Cubas, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, que subiu lá e aqui para as listas dos mais vendidos. Neste vídeo, eu vou contar para vocês o que tem neste livro que encanta gringos e brasileiros. Melhores ideias. Muitas pessoas tiveram seu primeiro contato com Memórias Póstumas de Brás Cubas à força no colegial. Este livro, alternando com os outros dois da trilogia realista de Machado de Assis, Dom Casmurro e Quincas Borba, é um dos livros mais pedidos na lista de leitura dos vestibulares das melhores universidades. Porém, Memórias Póstumas de Brás Cubas tem uma temática madura, uma retrospectiva meio amarga de uma longa vida, e tem um texto super inteligente e irônico, que precisa ser saboreado com calma. Então, uma menina ou menino de 17 anos, lendo por obrigação e correndo no meio de uma salada de 10 outros livros obrigatórios, enquanto estuda firme outras matérias, é difícil gostar desse livro. Eu passei por essa provação, como muitos brasileiros, mas mesmo em meio à tormenta do vestibular, Memórias Póstumas de Brás Cubas se destacou para mim, tanto que depois eu o reli algumas vezes ao longo da vida. Visto hoje com o olhar da maturidade, acho que posso apontar alguns porquês. Primeiro, o livro faz observações universais e eternas sobre a humanidade. Foi lançado em 1881, mas os instantâneos que faz da alma humana poderiam ser da semana passada. Segundo, este livro não tem uma característica comum na literatura e no cinema nacional: o fetiche pelo sórdido e pela miséria. No Brasil, tem muita ficção com protagonistas à margem da sociedade ou da sanidade, ou que a história se passa no presídio, no lixão ou em outro inferno na terra. O terceiro porquê é que este é um dos grandes livros brasileiros que não é um romance regional. É legal o exotismo de histórias na Caatinga, nos sertões, nas veredas, o faroeste brasileiro. Mas histórias urbanas permitem uma maior identificação a nós leitores urbanos, mesmo que se passem no estranho, para nós, Rio de Janeiro do século XIX, onde esse livro se passa. E o último porquê, mas não menos importante, é que Memórias Póstumas de Brás Cubas tem uma visão irônica de tudo. Embora tomado de pessimismo e niilismo, o narrador do livro não leva muito a sério nem a si mesmo e suas dores, nem o livro que está escrevendo, nem as convenções da escrita, nem o leitor. Ninguém definiria o estilo do livro melhor que o próprio Brás Cubas, quando diz que o escreveu com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma joia muito rara. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. No livro, o protagonista e narrador da história, Brás Cubas, conta, depois de morto aos 64 anos de idade, como foi sua vida. Ele não explica como isso foi possível, porque seria curioso, mas minimamente extenso e, aliás, desnecessário ao entendimento da obra. Mas afirma que um morto pode ser mais sincero e verdadeiro no que conta, porque não precisa se preocupar com a opinião dos vivos ou consequências do que diz. Brás Cubas nasceu numa família abastada, teve uma educação leniente que agravou uma índole mesquinha e, herdeiro de boa fortuna, na vida adulta nunca precisou trabalhar para sobreviver. O conflito maior da vida dele acontece em torno de seu relacionamento com Virgínia, uma moça que ele namora na juventude, mas com quem hesita em decidir se casar. Virgínia, pressionada pela família, pelas convenções da época e pela maior iniciativa de um outro pretendente, acaba se casando com este outro pretendente, Lobo Neves. Tempos depois, Brás Cubas e Virgínia engatam um romance extraconjugal, que dura boa parte da vida adulta deles. A narrativa do livro não é linear, não segue a ordem dos acontecimentos no tempo, e é picotada entre muitos capítulos pequenos. Além do relato de sua história, Brás Cubas faz observações e comentários sobre a situação social e política de seu tempo, a condição humana, a própria história que está sendo contada, a arte de escrever e temas filosóficos. Esses muitos retalhos de texto que compõem a tessitura do livro são quase sempre irônicos, mas muitas vezes também contêm um travo de amargura. É a galhofa e a melancolia.
matamos o tempo nos enterra. No livro, Brás Cubas nasceu em 1805 e morreu em 1869, no Rio de Janeiro. A história cobre um período curioso e movimentado da história do Brasil. Primeiro como colônia de Portugal, depois a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, seguida da independência do Brasil, em 1822, e o Primeiro Império e parte do Segundo, que foi de 1831 a 1889, sendo que por todo esse período havia escravidão no Brasil. Partes desse cenário aparecem com frequência no livro e são comentados pelo narrador. É tudo curioso e às vezes exótico para nós do século XXI, mas não é fundamental para o livro. O fundamental são as incontáveis sacadas filosóficas, psicológicas e sociais. O gênio de Machado de Assis foi fazer um raio-x da humanidade que poderia ter sido feito ontem, ou, na verdade, em qualquer tempo ou lugar. Por exemplo, o ciúme de Brás Cubas ao ver a amante chorar a morte do marido poderia ser contado numa história da Roma Antiga ou numa ficção científica passada em Marte do século XXV. Isso é que permite o livro ser prazeroso para ler ainda hoje por brasileiros, americanos ou qualquer pessoa. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. O livro é bastante fragmentado e fala de muita coisa. Eu já vi opiniões muito disparatadas sobre quais seriam os seus temas mais importantes. Mas, para mim, o seu tema maior é a busca do sentido da vida. Ao contar a história de Brás Cubas, da morte ao nascimento, o livro nos pergunta: para que a gente vem ao mundo? O que você, eu e o resto da humanidade estamos fazendo aqui? Qual é o propósito de tudo isso? Brás Cubas não encontrou resposta e acha positivo não ter filhos para herdar seu vazio, sua miséria existencial. É difícil saber o quanto dessa postura de Brás Cubas é só uma construção literária e quanto é a posição do próprio Machado de Assis. Mas, se você me permitir oferecer um modestíssimo contraponto, eu diria que o problema de Brás Cubas é supor que o sentido da vida seja a realização de nossos sonhos, que a vida se defina por uma sucessão de chegadas. Talvez viver seja tentar escolher e percorrer os melhores caminhos, e o próprio esforço da caminhada nos forneça sentido. Gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra que passou. No meu vídeo da resenha de Os Sertões aqui no canal, eu contei que no meu primeiro contato com a trilogia realista de Machado de Assis, aos 16 ou 17 anos de idade, eu achei que eram livros de velho amargo reclamando a vida. Felizmente, os pecados da juventude costumam ser perdoados. Mas nesse vídeo aqui eu pude esclarecer um pouco que, apesar daquele desconforto inicial, Memórias Póstumas de Brás Cubas me chamou a atenção, tanto que eu o reli ao longo da vida. É sim um livro que fica melhor de ler conforme a gente amadurece, mas os leitores de todas as idades poderão se divertir e refletir com ele. Se eu tivesse que criticar alguma coisa no livro, diria que o português culto e antigo do livro e algumas referências de cultura clássica demandam um pouco de pesquisa na internet, o que pode atrapalhar o fluxo da leitura. Mas só é necessário se você quiser pegar cada detalhe. Se não quiser, dá para passar batido. Outra coisa é que, para o meu gosto, o livro exagera um tico na quantidade e distância dos seus desvios da história principal. Talvez seja assim porque o livro foi primeiramente publicado como série numa revista, como um folhetim, um formato que estimula uma certa encheção de linguiça. Mas isso é só especulação minha. Um leitor menos ansioso que eu pode achar que está tudo coerente com o dito estilo não linear de narrativa. Mas não se desestimule por esses meus dois comentários. Meu balanço final de Memórias Póstumas de Brás Cubas é mega positivo. O livro é muito inteligente, irônico e forrado de observações e comentários sociais, políticos e filosóficos muito legais. É um clássico, canônico e imperdível, que eu super recomendo. E antes de eu ir embora, eu queria pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal, ou no botão de inscrição, ou clicando na imagem do farol, para você não perder nenhuma das boas ideias que eu sempre posto aqui. Até a próxima!